Olá pessoal, hoje vamos ver alguns sinais e sintomas que vocês precisam prestar muita atenção e que podem indicar para vocês que seus níveis de açúcar no sangue provavelmente podem estar com valores acima dos aceitáveis. Vamos lá? E todos nós sabemos, que níveis elevados de açúcar no sangue, eles a longo prazo podem levar ao aparecimento de doenças como diabetes mellitus, e também podem aumentar a possibilidade do surgimento de outras doenças que podem comprometer e diminuir a sua qualidade de vida. E o primeiro deles é um sinal, que está relacionado aí àquela perda de peso involuntária ou não intencional, e é um sinal de que o seu metabolismo ele pode estar alterado. Isso porque quando o organismo ele não consegue ter energia, ou seja, o açúcar ele não entra na célula, e a gente já viu que o açúcar é a nossa principal fonte energética, e essa deficiência ela acontece pela falta da insulina ou por uma má sinalização, que a gente já viu aí, então a gente não tem reserva. E aí o corpo ele tende a buscar de outras fontes, como por exemplo nossas reservinhas de gordura, e nossos músculos inclusive, gerando aí depressão muscular e aquela perda de peso não intencional. E o segundo sinal são problemas bucais e respiratórios, certo? São aqueles problemas com sangramentos constantes nas gengivas, excesso de muco, presença frequente de resfriados, Eles podem estar ligados, sim, ao excesso de açúcar no nosso sangue, Isso, na verdade, pode acontecer porque o açúcar também alimenta bactérias e micro-organismos patogênicos, Então, ter cuidado nesse equilíbrio, do nosso açúcar no sangue é extremamente importante para evitar complicações relacionadas a essa área. O terceiro já é um sintoma, que é aquela dor muscular frequente. E a razão disso acontecer é que os músculos eles precisam de energia, A gente já falou lá que quando o açúcar ele não entra na célula, o açúcar é a nossa principal fonte energética, Então o corpo ele precisa buscar de outras fontes, Isso faz com que o indivíduo ele comece a sofrer de falta de força, dores musculares em geral. E um outro ponto é que o açúcar ele também interfere no bom funcionamento dos nervos, criando inflamação. Então, mais um motivo para ter uma preocupação e um cuidado em relação ao nível adequado de glicose no nosso sangue. Quarto sinal é um problema de pele, São os problemas de pele. O açúcar elevado no nosso sangue, ele pode deixar a pele com aquele aspecto ressecado e comprurido, que é aquela coceirinha constante, e além disso, levar ao envelhecimento progressivo, certo? Um outro ponto e um outro sinal são manchas bem características, principalmente na região de pescoço, axila e virilhas, que são as chamadas acantoses nigricans. São manchas na pele bem características e que já sinalizam aí uma alteração nos níveis de glicose no sangue da gente. O quinto é um sintoma, que é o aumento da fome. E se o seu objetivo é emagrecer, isso é um grande problema. Isso acontece porque como o açúcar ele não consegue entrar na célula, para fins energéticos, o açúcar fica circulante na circulação e faz com que você permaneça com aquela sensação de constante fome, se sentindo cansado, E isso tudo porque a célula fica, como a gente pode dizer, com fome. Ela não é nutrida, dando aquela falsa impressão de que você não se alimentou e sempre fazendo com que você busque por mais alimento, gerando aí um ciclo vicioso. O sexto também é um sintoma, que é aquela dificuldade de concentração. E isso se dá pelo fato de que os altos níveis de açúcar eles estimulam a insulina, a secreção da insulina, e que essa, por sua vez, inibe outros hormônios que ativam o nosso cérebro, como, por exemplo, a serotonina, a dopamina, E todos nós já experimentamos aí aquela sensação, de letargia, de cansaço e até de sono, após uma refeição muito grande ou muito rica em carboidratos, E a razão disso é que o nosso corpo ele está voltado, empenhado, em metabolizar justamente tudo aquilo que a gente ingeriu
colocando em menor prioridade, né, as outras funções do nosso organismo. O sétimo é um sintoma que é aquela sede constante, tá? A necessidade de eliminar o excesso de açúcar e, portanto, de urinar com mais frequência, né, diminuirá os níveis de líquidos do nosso organismo, né, consequentemente vai predispor o indivíduo ao quadro de desidratação, né, fazendo com que o indivíduo ele busque por mais água também ou mais líquidos. No entanto, a escolha ela precisa ser adequada. Não se deve buscar por alimentos muito açucarados, nem tampouco bebidas alcoólicas, né? E se falando em bebidas alcoólicas, né, a gente tende a desidratar ainda mais com o seu consumo. Então, quanto mais você beber bebidas alcoólicas, mais sede você terá, mais líquido você vai perder. Isso gera aí um ciclo vicioso que só favorece o quadro de desidratação. O oitavo já é um sinal muito comum, que é a necessidade de fazer xixi com mais frequência, né? E a razão para isso é que o excesso de açúcar no sangue ele precisa ser eliminado de alguma forma, para não ser prejudicial à nossa saúde, né? E os rins, portanto, eles trabalham de forma excessiva e isso pode causar alguns problemas, né? E dependendo do valor da taxa, diabéticos podem cursar com a urina, inclusive açucarada, né? É bem frequente, principalmente para aqueles indivíduos que são diabéticos e que estão, a gente pode dizer, descontrolados ou descompensados. O nono já é um sintoma, que é aquela irritabilidade, tá? Desequilíbrios aí nos níveis de açúcar, eles podem afetar o nosso comportamento e, inclusive, podem aumentar a predisposição de indivíduos a quadros de ansiedade e, inclusive, de depressão. O décimo é um sinal que é a dificuldade de cicatrização, né? Isso porque o excesso de açúcar ele pode levar a uma piora do quadro inflamatório. A gente já falou logo no início do vídeo, né, que o açúcar ele funciona como um nutriente para bactérias e para micro-organismos patogênicos, né? Então, isso é mais um motivo para que a gente tenha uma preocupação dobrada, principalmente em indivíduos que já são diabéticos, né? Então, esses indivíduos eles têm uma menor sensibilidade nas regiões, principalmente membros inferiores, no peito do pé, e aí é muito importante que alguém da família esteja mais atento, preocupado em manter esse controle, né? Porque às vezes uma pequena lesão no pé pode evoluir para situações mais graves e que poderiam ter sido evitadas se identificadas no comecinho. Então é importante que o familiar verifique os pés, né, desse diabético e que identifique lesões no seu início, né? A gente já viu lá que o açúcar ele pode nutrir bactérias, piorar o quadro inflamatório, né? Diminuir a sensibilidade dos nervos. Então ele causa vários danos e que, se não tratado, pode evoluir para casos mais graves. Então é muito importante esse controle, principalmente de indivíduos que já sabem que são diabéticos. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses foram aqui apenas alguns sinais e sintomas que eu escolhi para trazer para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tiverem sugestões para novos vídeos, pode deixar nos comentários também. Tá bom? A gente se vê em um próximo vídeo. Um abraço da Nutri.